Filho do respeitado Bartol Crouch, um proeminente membro do Ministério da Magia, sua história é marcada por traição, manipulação e crimes sombrios. Hoje vamos explorar a vida inicial de Bartol Crouch Jr. com um foco particular em como ele se tornou tão terrivelmente maligno. O que aconteceu durante a sua infância e sua adolescência que pode ter contribuído para o incrível bruxo das trevas que ele se tornou? Ao investigar mais profundamente sua vida, parece que sua capacidade de cometer atos terríveis veio de uma combinação de maldade desde o seu nascimento e instabilidade mental. Eu sou Tarcísio Yamamoto e Bartol Crouch Jr. nasceu oficialmente como Marty, mas foi registrado como Crouch Jr. em algum momento do ano de 1962. Filho de Bartol Crouch e de uma bruxa frágil apenas conhecida como Senhora Crouch. Enquanto crescia, o Bartol Jr. foi descrito como um menino pálido, com cabelos de cor de palha e sardas, vindo de uma longa linhagem de bruxos e bruxas de sangue puro, com seu pai ocupando uma posição proeminente no Ministério da Magia britânico, mesmo nos anos 60. No entanto, o Sr. Crouch estava extremamente focado em caçar bruxos das trevas e tinha grandes ambições de um dia se tornar ministro da magia. Tanto é assim que ele raramente tinha tempo para o seu filho. Com essa informação, é fácil supor que o Bartol Sr. passava a maior parte do tempo no ministério e muito pouco em casa com a sua família. Com isso em mente, Bartol Jr. não foi de forma alguma abusado por seu pai, pelo menos não fisicamente. Mas como uma criança, ele provavelmente se sentia bastante negligenciado e é fácil entender como um jovem poderia acreditar que um pai que raramente estava presente não valorizasse. Mesmo com a carreira do seu pai acima da sua família, mesmo assim o Bartol Jr. tinha o amor da mãe, já que se dizia que a senhora Crouch amava o menino mais do que qualquer outra coisa no mundo, provavelmente até mais do que o seu marido. Aos 11 anos, Bartol Jr. ingressou na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e especula-se que, com base na sua idade, ele deve ter frequentado a escola por volta aí da mesma época que outros bruxos conhecidos como Severus Snape, Tiago Potter e outros mais. E ao chegar à escola, é amplamente comentado, embora não confirmado, que Bartol Jr. foi selecionado para a casa da Corvinal. Bom, isso é até meio surpreendente, já que a maioria dos bruxos que se revelaram sombrios e malignos foram para Sonserina. As qualidades de um Corvino se encaixam bem no que sabemos do Bartol. Por exemplo, sua abordagem para se infiltrar em Hogwarts em nome de Voldemort, sua personificação do olho tonto Moody e sua manipulação do Cálice de Fogo foram incrivelmente criativas e muito inteligentes. Duas características extremamente fundamentais da Casa Corvinal. De qualquer forma, Bartol se tornou um comensal de Voldemort oficial na sua adolescência, provavelmente logo após se formar em Hogwarts. Além disso, Bartol Jr. foi um dos poucos devotos que permaneceram firmemente leais a Voldemort após a sua queda em outubro de 1981, e ao lado dos outros comensais, incluindo Bellatrix e Rodolfo Lestrange, eles foram os comensais responsáveis por usar a maldição Cruciados em Frank e Alice Longbottom. Juntos, eles torturaram Longbottom até a insanidade e um dos crimes mais horríveis da magia moderna. Devido à gravidade do crime e usar uma maldição tão desfavorável ao ponto de enlouquecer as suas vítimas, Bartol Jr. e os outros foram feitos de exemplo. Na época da captura, Bartol Jr. tinha apenas 19 anos, mas foi condenado ao máximo da lei pelo Conselho de Lei Mágica, sobre a qual seu próprio pai presidia. Assim, apesar do Bartol Sr. liderar o julgamento, Bartol Jr. foi sentenciado à prisão perpétua, condenado a passar o restante de sua vida entre os dementadores de Azkaban. Dizem que Bartol Sr. também era chefe do departamento de execuções de lei mágica na época e queria dar um exemplo com seu filho, tanto por suas próprias decepções em relação a Bartol Jr., quanto pela própria pressão política do ministério, especialmente considerando o fato de que Bartol Sr. desejava se tornar ministro da magia. Acredita-se que Bartol Sr. estivesse incrivelmente envergonhado pelo filho e pelo caminho sombrio que ele escolheu dedicar sua vida. Assim, pensando que as ações de Bartol Jr. poderiam acabar com as suas chances de se tornar ministro, alguns dizem que o julgamento foi um espetáculo público de humilhação entre pai e filho. E não é difícil ver como esse desfecho pode ter agravado a situação de Bartol Jr.
Sentimentos de negligência e abandono por parte de seu pai o empurraram ainda mais para os braços da magia das trevas. No entanto, apesar de ter sido sentenciado à prisão perpétua por seu pai, Bartô Jr. foi perdoado de seus crimes por sua mãe sem questionamentos. Então, quando a Sra. Crouch descobriu que estava morrendo, pediu ao marido, que a amava desesperadamente, para ajudá-la a libertar seu filho de Azkaban em 1982. Com a ajuda da sua mãe, Bartô Crouch Jr. foi o primeiro bruxo a escapar de Azkaban em 300 anos. Tanto quanto a Sra. Crouch quanto Bartô Jr. tomaram uma poção para assumir a aparência um do outro, e isso permitiu que Bartô Jr. escapasse parecendo que era sua mãe e deixasse a Sra. Crouch para morrer em Azkaban, parecendo o seu filho. Bom, isso deixa as coisas mais problemáticas, já que o sacrifício de sua esposa, a quem ele amava tão profundamente, fizesse com que Bartô Sr. odiasse seu filho mais do que nunca. Apesar de qualquer sentimento de amargura em relação ao filho, ele forneceu a casa da família Crouch e Wink, a elfa doméstica, para cuidar do Bartô Jr. até a sua recuperação. Provavelmente isso era uma honra aos desejos da Sra. Crouch, já que Bartô Jr. estava bastante instável mentalmente depois de viver entre os dementadores de Azkaban. Seja devido à sua instabilidade mental ou o fato de ser um verdadeiro crente no Lorde das Trevas, Bartô Jr. mantinha a crença de que um dia escaparia da mansão da família Crouch e encontraria Voldemort e o ajudaria a se reerguer novamente ao poder. Eles mantiveram por muitos anos a morte de Bartô Jr. em segredo com a maioria do mundo bruxo, acreditando que ele tinha realmente morrido em Azkaban, o que na verdade tinha sido sua mãe. No entanto, sua existência foi eventualmente descoberta acidentalmente por Bertha Dawkins, uma funcionária do Ministério da Magia que veio à residência da família Crouch para obter uma assinatura do Bartô Sr. Infelizmente para Bertha, foi ela quem forçadamente revelou a sobrevivência e o paradeiro de Bartô Jr. a Voldemort, durante um interrogatório que resultou em sua execução pelas mãos do Lorde das Trevas. Depois de passar mais de uma década trancado e esquecido, Bartô Jr. estava praticamente insano, e é seguro assumir que o seu estado mental foi provavelmente o estupim do abandono de seu pai durante seu crescimento. O fato de ter sido julgado e sentenciado à prisão perpétua por seu próprio pai, sem mencionar que sua única companhia por mais de 10 anos foi a de Wink, e é claro, seu pai, que muito provavelmente o odiava muito. Durante uma década, Bartô Jr. era uma pessoa bastante sádica. Por exemplo, sua participação na tortura dos Longbottom até a insanidade mostra suas inclinações para a violência e a maldade inata, antes mesmo de ter sofrido ou passado por muito dano psicológico. No seu último ano de vida, Bartô Jr. foi localizado por Voldemort, libertado e encarregado pelo Lorde das Trevas de se infiltrar em Hogwarts e capturar Harry Potter. Uma missão que Bartô assumiu com prazer. Como sabemos, Bartô então sequestrou o ex-auror Alastor Moody e assumiu sua aparência por meio de uma poção polissuco durante um ano letivo inteiro. E ele ainda encantou o Cálice de Fogo, colocando o nome de Harry como um competidor de uma quarta escola de magia, fazendo com que o nome do garoto fosse cuspido do cálice. Além disso, ele ajudou Harry em cada passo do torneio e fazia com que Harry tivesse ajudas e dicas do que estava acontecendo, porque ele queria garantir que o Harry chegasse na final. Era esse o plano. E foi nesse meio tempo que Bartô Crouch Sr., que estava sob a maldição Impérios do Rabicho, acabou conseguindo escapar e foi até Hogwarts para tentar contar pro Dumbledore o que estava acontecendo. Ele encontra o Harry conversando com o Krum. O Harry vai chamar o Dumbledore, só que quando o Harry volta, o Krum já tá estuporado porque o Bartô Crouch Jr. estuporou ele e matou o próprio pai. Sim, ele matou seu próprio pai. E durante a terceira tarefa, além de usar a maldição Impérios no Victor Krum para tirar os outros competidores do caminho, ele também acabou dando umas dicas ali apontando para que lado Harry deveria ir no labirinto. Bartô Crouch Jr., disfarçado de Moody, se ofereceu para colocar a taça de bruxo no meio do labirinto. Assim ele transformou a taça numa chave de portal para o cemitério onde Harry foi transportado. E lá acontece tudo que vocês lembram de Cálice de Fogo, o famoso retorno do Lorde das Trevas. E foi no momento em que Harry trouxe o corpo de Cedrico já sem vida que Dumbledore percebeu que aquele não era Alastor.
E longe dali, já que o Voldemort não tinha conseguido tirar a vida de Harry, o próprio Bartô queria terminar essa tarefa. Só que nesse momento chega o Snape com a Minerva e Dumbledore. E lá ele começa a contar tudo o que havia acontecido por meio da poção Veritaserum. E bom, no final de tudo, Dumbledore queria que ele fosse interrogado e levado de novo para Azkaban. Só que nesse meio tempo, o ministro da magia estava indo para Hogwarts acompanhado de dementadores que rapidamente deram um beijo no Bartô e acabaram com a vida dele ali mesmo. Dando fim à história de um dos mais leais comensais da história e o grande responsável por garantir o retorno do Lorde das Trevas, o Voldemort. Tá aí, galera, mais um personagem incrível na nossa série e um personagem extremamente importante. Bartô Crouch Jr., muita gente pede pra fazer vídeo aqui e muita gente pensa que esse cara não é de nada. Esse Bartô Crouch Jr., pô, esse cara aí é meio meh, mas não, esse cara, Bartô Crouch Jr., se não é esse cara, o Voldemort nunca estaria de volta aqui, meu. Foi por causa desse cara que Voldemort conseguiu voltar. Bellatrix não teria conseguido, ou qualquer outro comensal aí da sua preferência não teria. Se não é o Bartô Crouch Jr., nada disso teria acontecido. Aproveita e já me diz nos comentários aqui a sua opinião sobre Bartô Crouch Jr., a sua cabeça. Ele ficou desse jeito por causa de toda essa relação conturbada com o pai e com a família, ou ele já nasceu desse jeito? Bom, galera, se você tá comigo aí até agora, não esquece de deixar o likezinho aí. E se você ainda não é no canal, se inscreve aí, ajuda a gente, aproveita e ativa os sininhos para você acompanhar sempre nosso conteúdo aqui. É muito importante e ajuda a gente de montão, a gente cada vez evoluir mais e mais. E eu já te agradeço muito. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!